Então você quer se tornar um IAT? Olá, me chamo Thiago Pimenta, sou um instrutor de armamento de tiro credenciado pela Polícia Federal no estado de Alagoas e venho aqui conversar com você que deseja se tornar um IAT. Antes de mais nada, o que é um IAT? O que significa a sigla IAT? Instrutor de armamento de tiro, certo? Como é que eu consigo me tornar um IAT? O IAT, ele é um curso, certo? Que normalmente as pessoas que gostam de arma, gostam dessas coisas, se prestam a fazer, tá? É um curso que faz você entender sobre toda a seara na questão de armas e tiro, né? Balística, enfim. E o que é um IAT credenciado, né? É um instrutor de armamento e tiro que passou por todo o processo seletivo que a Polícia Federal faz para poder estar prestando o serviço que a Polícia Federal, teoricamente, deveria estar fazendo, certo? Ela chama pessoas capacitadas para poder estar ajudando ela no laudo de aptidão técnica para manuseio de arma de fogo. Quem pode ser um IAT? Né? O IAT, como eu falei, é aquela pessoa que fez o curso de IAT, só que para poder se credenciar, existem algumas exigências, né? Alguma burocracia entre aspas, tá? E como é que eu vou saber quais são as exigências e burocracias que são cobradas, né? Você vai ter que entrar no site da Polícia Federal, você pode botar no buscador aí da sua internet PF.gov, lá você vai na aba de serviços, procura por armas e lá vai ter obter credenciamento para instrutor de armamento e tiro, certo? Você abrindo essa tela lá, vão estar as exigências e além delas vão ter lá, vai ter uma aba que você vai clicar para saber se existe edital aberto. Então vamos lá, só para exemplificar o que eu falei aqui, ó. PF.gov, certo? Entra no site da Polícia Federal, vai aqui na abinha carta de serviços, vai procurar por armas, obter credenciamento de instrutor de armamento de tiro. Dá uma lidinha aqui nessa aba, vale a pena, tá? Vem aqui em etapas e aqui você consegue ver onde tem edital aberto, ó. Vai separar por ano, 2025 é o ano atual, e aqui vão estar os editais que já foram abertos. E o último aberto foi esse aqui do dia 28/4, ó. Vamos entrar nele. Vai estar aqui o edital para você baixar e conferir as informações, tudo que você deve seguir para esse processo seletivo, tá? É muito importante dar uma lida no edital porque é ele que vai determinar tudo. O edital é quem determina o que vai ser cobrado no credenciamento, certo? Esse credenciamento tem algumas fases. A primeira fase é você preencher todos os requisitos que lá vão lhe pedir. Vão lhe pedir para você preencher uma ficha, né, de inscrição, inserir foto 3x4, documento de identificação pessoal, documento de comprovação de residência, com no máximo, 60 dias de expedição. Vão pedir todos os nada consta de todas as esferas, criminal, eleitoral, militar, tudo. Uma declaração que você não responde a inquérito policial, a processo criminal. Vão pedir a cópia do seu curso de IAT, certo? Lembrando que vai ter que bater com a grade da IN 111, tá? Todo o seu curso, além de ter que ser uma empresa especializada e autorizada para prestar esse curso de IAT, ela vai ter que, para você conseguir prestar o exame de credenciamento, né, participar do processo seletivo, a grade do seu curso de IAT vai ter que estar batendo com a grade cobrada lá na IN 111, então se atente para isso, tá? Você pode fazer uma extensão para complementar horas que faltam, enfim, mas eu acho melhor você se informar na PF do seu estado, tá? Além disso, você precisa ter 25 anos de idade, né? Porque você precisa ter arma de fogo registrada no seu nome. Eles sempre pedem uma pistola e um revólver. É importante ler as características dessas armas no edital, né? Porque eles pedem que seja original de fábrica, tenha a limitação do cano. Eu não vou falar sobre essas informações específicas, porque assim, o edital pode mudar
E aí as informações que eu falar aqui às vezes não vai bater com o edital, mas normalmente eles pedem até 5 polegadas de cano, tá? Se atente para essas coisas. Por exemplo, o revólver não pode ter eventos no cano, ou seja, não pode ter compensador, a arma tem que estar no seu nome, não pode ser arma cedida. Existem algumas exceções, tá? Tudo vai estar lá no edital. E aí depois de preenchida toda a burocracia, começa o processo seletivo, né? Onde a Polícia Federal vai realizar a primeira fase do exame, que é conferir a sua documentação. Vai ver se está tudo ok. Se não estiver faltando alguma coisa, ela vai lhe comunicar, certo? Você vai, na ficha de inscrição você vai colocar seu contato, né? Seu e-mail, telefone. Normalmente eles mandam um e-mail para você falando, ó, preciso de tal documentação não está correta, falta tal documentação. E vai abrir um prazo para você corrigir, certo? Você passando por essa primeira fase, vai para a segunda fase, que é a investigação social. Não tem que enganar a Polícia Federal, né? É um absurdo isso, você tentar enganar a Polícia Federal. Se se existe um BO contra você, se existe algum inquérito policial contra você, a Polícia Federal vai ter acesso a isso. Então, assim, você pode até não saber que existe, tá? Mas se existir, você está fora do edital. Você não pode estar respondendo a nada, tá? Terminada toda essa parte burocrática que a PF vai fiscalizar, né? A fase de documentos e a investigação social, começa de fato as fases onde você, candidato ao processo seletivo de IAT, vai ter que focar, né? Que é a primeira fase para você vai ser uma prova objetiva, certo? No edital tem a quantidade de questões, tem os assuntos lá que você vai precisar estudar. Então, atente-se ao edital. Ele é a sua Bíblia. Você, candidato a IAT, tem que saber tudo que vai ser cobrado, vai estar tudo lá. Então, estude baseado no edital. Você pode até olhar editais passados, mas saiba que há o risco de ser alterado o edital e cobrar alguma coisa a mais ou a menos, tá? Então, assim, para não perder tempo, eu sugiro que você venha estudando pelo último edital enquanto não abre o edital para o seu estado. Assim que abrir o edital, é bom comparar os dois e ver se está tudo igualzinho, se está, continua do jeito que está. Se não tiver tudo igual, foque para estudar o que está faltando no edital passado, tá? Se teve alguma coisa a mais que vai ter a menos, bom para você. Não perdeu nada, estudou o material e vai estar sabendo um pouco a mais. Passada a prova objetiva, que é a fase, na minha opinião, mais difícil, onde derruba mais candidatos, vai para a fase do exame de tiro, tá? O primeiro dia de fato das provas, né, vai ser a prova objetiva. Passada a prova objetiva, vai ser a prova de tiro, certo? São em dias separados. Então, se você passar na prova objetiva, qual é a minha dica? Saiu da prova, vai para o stand treinar. Por mais que a gente seja bom atirando, no dia da prova existe uma carga emocional a mais e você pode pecar por uma besteirinha ou outra e não vale a pena assim você arriscar depois da primeira fase, que é a fase mais difícil na minha opinião, arriscar lá a sua prova de tiro por besteira, tá? Depois de eu dar essas informações eu vou falar sobre o meu edital, como é que foi. Passando pela prova de tiro, onde você vai atirar com pistola e revólver, tá? Você vai ser avaliado pelos dois armamentos atirando. No dia seguinte, você vai fazer 3 provas, certo? Primeiro dia foi a prova objetiva, segundo dia prova de tiro, terceiro dia serão 3 provas. Quais são as provas do terceiro dia? Desmontagem e montagem de arma de fogo. Não subestime, tá? Muita gente boa, preparada, perde exatamente nessa etapa. A pessoa fica nervosa porque tem tempo para desmontar a pistola, revólver e espingarda. E aí você pode se enrolar lá na hora de montar, você desmontou a arma. Se você não organizar bem as peças na mesa, você pode se enrolar e perder tempo na hora de montar. E eu já vi muita gente boa perdendo nessa etapa, tá? Depois da prova de montagem e desmontagem, em seguida, tá? Passou por ela, prova oral. Vão lhe arguir com 5 perguntas, onde você vai ter 1 minuto para responder cada pergunta. É um sorteio, eles têm lá uma base de dados com as perguntas, vão sortear lá um número e o número corresponde a alguma pergunta, certo? Você passando,
você vai ser avaliado na prova de comandos. É como se você já fosse um IAT, já fosse um instrutor de armamento e tiro credenciado pela Polícia Federal. Eles vão sortear uma situação onde você vai receber um cliente e vai efetuar aquela situação que foi sorteada, tá? Vamos falar aqui do meu credenciamento, como é que foi, tá? Primeira etapa, salvo engano, foi por volta de 50 pessoas, tá? Passamos apenas 5 pessoas na primeira etapa, na prova objetiva, só para você ter uma ideia de o quão complicada é, o quão peneira essa fase é. É um peneirão, de fato é um peneirão. Muita gente boa, qualificada fez a prova, mas pela prova ter uma característicazinha de ser semelhante a concurso, tem que tomar cuidado na leitura, ler com paciência, enfim, tem que ter muita calma e prestar muita atenção nessa primeira fase, que é a parte objetiva. A segunda fase, a prova de tiro, fomos 5, né? Passamos 5 pela prova objetiva, 5 fomos para a prova de tiro. Dos 5, eu e mais 4, eu conhecia 3 pessoas, né? Uma pessoa que estava lá eu não conhecia, não fazia parte do meu ciclo de convivência. Todas as pessoas que estavam lá eram qualificadas para passar na prova. Essa pessoa que eu não conhecia eu não tenho como julgar. Mas infelizmente só passamos 3 pessoas pela prova de tiro. Por quê? Pelo fator nervosismo. Se você não treinar, se você... Uma das pessoas, a Akira muito bem, um atirador bacana, dá até cursos aqui em Maceió, era preparado. Acabou que em uma das partes da prova do revólver, ele subiu a arma com o dedo já no gatilho, por 2 vezes. O agente da PF chamou a atenção dele, ó, tá acontecendo isso, se você fizer novamente, você vai ser desclassificado do processo seletivo. E aí o nervoso bateu nele, e assim, ele perdeu a prova por causa dessa chamada. Ele estava indo bem, e quando ele teve essa advertência do avaliador, ele mudou da água para o vinho e acabou perdendo a prova. E o outro candidato que eu não conseguia não passou, tá? Então, seguimos nós 3 para a próxima etapa, que foi montagem e desmontagem de arma. A primeira pessoa que foi fazer a prova, um colega muito próximo meu, infelizmente perdeu. E perdeu na primeira arma, na pistola. E foi uma pistola fácil, a Glock, né? Ela não tem muitas peças para desmontar ali, é tudo em primeiro escalão, então assim, você desmonta o ferrolho, tira a mola de recuperação, tira o cano, não tem mais o que fazer, depois é montar. Só que o que acontece? Quando o colega desmontou de boa a arma, quando ele foi montar, a mola de recuperação, a mola guia, ela entrou envesada, ela não ficou corretamente na arma e ele não conseguia fechar. E aí, perdeu tempo, ganhou os pontos da desmontagem da Glock, mas não ganhou os pontos de montagem. E aí o que acontece? Ficou nervoso, aí foi pro revólver, conseguiu desmontar e novamente não conseguiu montar por causa da carga emocional. Então assim, ele precisava ter conseguido pontuação a mais para chegar no mínimo onde a espingarda daria conta da nota que ele precisava, mas ele perdeu ali por besteira, porque ficou nervoso e não conseguiu montar as armas. E aí, o que eu aconselho? Treina, pega qual vai ser a arma que vai estar no processo seletivo. Se você não tiver essa arma, por exemplo, você tem uma Glock, mas não tem uma PT-100, você tem a PT-100, mas não tem a Glock, cara, vai para um clube de tiro, vê qual clube de tiro tem o armamento. Vai na PF mesmo, conversa lá com os policiais para ver se eles autorizam você a mexer na arma um dia antes da prova, tá? No dia da prova nem tem que isso, porque não vão autorizar não. Enfim, dá seus pulos, tá? Porque é importante você estar apto para poder fazer todas as fases do exame. Terminada a prova de desmontagem e montagem das armas, só passamos 2, eu e mais uma pessoa. E aí foi para a parte da prova oral, onde são sorteadas as questões, né? Você tem 1 minuto para poder responder. E a banca avaliadora vai julgar se você atingiu a pontuação máxima da pergunta, não, metade, então vamos ver o que aproveita da sua resposta. Passando pela prova oral, vai para a prova de comandos, né? Você vai receber um cliente, eles vão sortear lá uma situação, se ele vai fazer um exame para posse, porte, se vai só fazer um treino,
qual armamento, eles vão sortear lá uma situação e você, como um instrutor já credenciado, vai receber o cliente. Então, assim, a dica que eu dou, receba como se você estivesse no stand. Bom dia, meu amigo, tudo bem? Como vai? Você está entrando aqui no stand, é obrigatório o uso do EPI, né? Do óculos, do abafador. O que você veio fazer? Veio prestar um exame, veio fazer um treino, enfim, receba ele como se fosse um instrutor já do stand, né? Credenciado. E aí se atende, se regra de segurança, enfim, você vai ter que chamar a atenção dele por tudo. Então, assim, chegou, EPI, verifica qual a situação, o que ele vai fazer, orienta ele à distância, orienta ele a tudo, fala qual distância está, alerte sobre as regras de segurança, a importância dos EPIs, faça tudo redondinho. E aí, passada a prova de comandos, né, onde passamos só 2 pessoas, para você ver, num processo seletivo de quase 50 pessoas, só passamos 2 pessoas no final do processo. É um processo onde só passa quem realmente se dedicou aos estudos para poder estar fazendo o processo, tá? Então, assim, senta, estuda e que vai dar certo, entendeu? Agora, não esquece, terminou a prova objetiva, vai para o stand treinar tiro. Terminou a prova de tiro, passou na prova de tiro, vai treinar montagem e desmontagem de arma e revisar o conteúdo, porque montagem, desmontagem conta, prova oral conta, e é sobre todo o conteúdo da prova objetiva, tá? Vão lhe arguir sobre qualquer coisa do edital. E a prova de comandos é importante você estar sabendo da IN 111, né? Que é praticamente a bíblia do IAT, né? Lá vão ter todas as informações sobre todos os exames que você vai prestar como IAT. Então é isso, pessoal. Passado por todo o processo seletivo, tão breve vai sair a portaria lá nomeando você como IAT. Instrutor de armamento e tiro credenciado pela Polícia Federal, onde você vai poder laudar, né, fazer os exames de aptidão e aptidão técnica para manuseio de arma de fogo. Espero ter tirado a sua curiosidade. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou do vídeo, por favor, nos ajude aqui, ó, curtindo o vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida sobre tudo que eu falei ou sobre qualquer outro assunto, por favor, deixa aqui abaixo nas perguntas. E se você acha que vale a pena eu estar fazendo um vídeo aqui sobre matérias do credenciamento, né? Coloca aqui embaixo, coloca aqui nas perguntas, pegue aí ajuda para as matérias do credenciamento, que eu vou estar lançando vídeos aí ensinando algumas matérias que caem lá. Valeu? Forte abraço!